Olá, tudo bem? Gente, eu quero falar hoje do dia do Senhor. Você sabe qual é o dia do Senhor? Qual o dia do Senhor? Muitos dizem assim: bom, eu posso fazer do dia do Senhor um dia santo para me guardar qualquer dia. Mas isso é o correto? É assim que Deus quer? É assim que Deus nos orienta? É assim que a sua palavra nos orienta? Olha, aqui em Gênesis um, capítulo 1, no verso, vou ler aqui bem pertinho de você, viu? Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, isso. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que como Criador fizera. Ele abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Ele abençoou, descansou e abençoou. Por quê? Porque ele acabara de criar os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Veja bem, ninguém muda o dia do seu aniversário. Se você faz aniversário no dia 1º de janeiro de 1985, de forma alguma você vai fazer aniversário numa outra data. Você vai comemorar nessa data, correto? Então Deus, ele criou tudo em 6 dias. E ele criou no capítulo 1, diz que ele criou pela sua palavra, ele disse: haja e ouve. Correto? Né? Aí muitos dizem assim: mas qual o sétimo dia? Qual o sétimo dia? Êxodo 20. Capítulo 20, verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, ele diz, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Não que ele estivera cansado, mas porque esse dia marca o fim da sua obra criativa. E todas as vezes em que nós paramos as nossas atividades, nós estamos comemorando com ele a criação. Porque eu, Dilma, e você também, não viemos de uma experiência do macaco, como a ciência diz. Mas nós viemos da onde? No capítulo 2 em diante, aqui de Êxodo, nós encontramos aqui Deus criando o homem primeiro, depois a mulher da sua costela. O homem foi um bonequinho que ele fez. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Fôlego da vida, isso aqui é vida. Sem isso nós não somos nada. E passamos a ser alma viventes. Alma viventes. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: se você desviar os seus pés do meu dia santo, e se disseres que ele é um dia deleitoso,
um dia de bênção. Sabe, amados, existe uma bênção para esse dia. Capítulo 20, verso 20 de Ezequiel fala: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus, que os santifica. Então, esse dia que o Senhor deixou comemorativo tem o seu selo, revela que Ele é o Criador. Por isso que existe o grande conflito. O inimigo está trabalhando, não é de hoje, é de muito tempo, criando ideias e colocou um outro dia de descanso, outro dia de repouso, né? O domingo, primeiro dia da semana. A Bíblia fala que ele é o primeiro dia da semana, domingo, né? E eles dizem porque Jesus ressuscitou nesse dia. Não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. Jesus não santifica. Jesus, quando ele esteve aqui, ele guardou o sábado. Nós temos vários relatos que ele ia na sinagoga aos sábados. Os discípulos também guardaram o sábado. Apóstolo Paulo, Pedro, as santas mulheres da Bíblia, Maria, mãe de Jesus, Madalena, também guardaram o sábado. Nós temos o exemplo lá na ressurreição. E Jesus, ele nem transgrediu o sábado na sua morte também. Ele morre na sexta-feira. No sábado ele já estava morto. As mulheres descansaram nesse dia. No primeiro dia da semana elas foram no sepulcro. Ele já não estava lá. Sabe, queridos, nós estamos vivendo aqui o grande conflito entre o bem e o mal. Sabe? O mundo inteiro, ele foi ensinado através da Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, a guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo, que eles chamam de o sábado verde. E esse será o conflito, ou seja, a pedra de toque nos últimos dias para todos nós. A adoração. Porque o quarto mandamento, ele revela a Deus como Criador. E o inimigo não quer que as pessoas saibam disso. E ele coloca um dia pagão, o domingo, foi guardado, olha, na época passada, em homenagem ao sol. Em homenagem ao sol. Ele não tem, sabe, o selo de Deus. O domingo não tem. O sábado, ele é o selo de Deus. Ele revela quem é o nosso Criador. E de onde nós viemos e para onde nós vamos. Sabe? Eu quero dizer a você, você tem dúvida ainda? Pode ser que você tenha dúvida. Porque você foi ensinado desde pequenininho pelos seus pais, pelos seus familiares, que era o domingo. Mas não é o domingo. O sábado é o memorial da criação. É um dia que não é um dia comum, é um dia separado, abençoado, santificado. Isaías 66, lá fala que de uma lua nova a uma outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor.
Então, amados, até na eternidade mesmo, o sábado, nós iremos guardar o sábado até na eternidade. Dúvidas? Você tem dúvidas? Olha, antes de Jesus ir para o céu, ele deixou o Espírito Santo Consolador. São João 17 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade a respeito desse assunto? Busque o Espírito Santo. Não existe ninguém melhor para lhe orientar, para lhe conduzir, para lhe instruir. Aqui, ó, dentro da palavra dele, em relação ao dia que ele deixou abençoado, santificado, o santo sábado. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu espero, durante toda a semana, esse momento. E eu fico imaginando na eternidade, todos os remidos, todos, desde Adão, reunido diante do trono do Cordeiro, ouvindo aquela maravilhosa música, os salvos, cada um com suas harpas, porque esse é um instrumento que a gente conhece lá em Apocalipse. Não é tambor, não é bateria, não é instrumento de percussão, não vai existir lá no céu, meu amigo. Harpa, vai ser a harpa. E o anjo regente do coro celestial vai dar o comando. E todos nós habilmente cantaremos diante do grande, todo-poderoso, nosso bom Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. Quer conhecer a verdade? Está com dúvida ainda? Aqui, olha, a Bíblia. Busca o Espírito Santo. Não existe um professor melhor para te orientar do que ele. Não vá por palavras de A, de B, de C. Busque a fonte certa. E se você ama Jesus, faça isso. Busque nas madrugadas, faça jejum, faça oração, peça de Deus. Senhor, eu quero saber a verdade. Eu quero saber do Senhor a verdade. Eu não quero saber do meu pastor, do meu ancião. Eu quero saber de Ti. E você vai ter a resposta, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe.